Tudo começou quando eu e meu companheiro Marcos fomos designados a realizar um trabalho de manutenção numa planta elétrica em um estado vizinho. Nós nunca ouvimos falar daquele lugar, mas como já éramos acostumados a ser enviados a povoados e cidadezinhas tão pequenas que nem no mapa existem, carregamos nossa caminhonete e saímos na esperança que o GPS nos guiara. Quilômetros e horas depois, eu resolvi parar o carro ao lado da estrada para que pudéssemos descansar um pouco. Dali em diante, a paisagem mudou. Montanhas e morros apareciam do nada e a rodovia em certos pontos parecia subir no matagal. Marcos começou a ficar nervoso, pois já havíamos passado várias horas na rodovia e nada de chegar. Pouco mais tarde, sem nenhum sinal de civilização, posto de gasolina ou uma alma viva, o GPS dizia que estávamos somente 20 minutos do lugar. Tem certeza que estamos no caminho certo? Perguntou Marcos, olhando a tela do GPS com desconfiança. É o que diz o GPS. Respondi, sacudindo os ombros. Se estivéssemos no caminho errado, já havíamos visto uma outra rodovia ou desvio. Está tudo bem, homem, acrescentei. À medida que aproximávamos do lugar, tudo parecia mais estranho. Até o ar estava mais pesado de uma maneira que não sei como explicar. O sol já entrava quando finalmente vimos uma velha placa enferrujada que dizia: Seja bem-vindo a São Isidoro. O lugar que não existia no mapa e que nunca havíamos ouvido falar estava ali, na nossa frente, exatamente como o GPS indicava. Apenas entramos, notamos que as ruas estavam desertas, salvo por algumas poucas pessoas que nos olhavam estranhamente desde as varandas de suas casas. Pareciam congeladas no tempo, vestidas com roupas velhas e com uma expressão estranha e vazia. O GPS nos levou diretamente ao Hotel São Isidoro, bem no centro do povoado, e que mais parecia abandonado. Aqui é onde vamos ficar, eu disse, tentando parecer despreocupado. Ao entrarmos, deparamos com o senhor de sorriso forçado, que foi logo entregando as chaves de um quarto no segundo piso, sem sequer pedir por nossas informações. Parecia nos esperar, apesar de não termos feito nenhuma reserva. Que descansem bem, disse o senhor, arrastando as palavras e sem deixar de sorrir. O quarto, além de frio, fedia a mofo como se estivesse fechado por anos. Mas o pior de tudo é que pela janela não se via nada. Nem paisagem e nem as luzes da rua. Era só um escuro, estranho e sinistro. Que lugar mais esquisito, disse Marcos, jogando sua mochila sobre a cama. Amanhã fazemos nosso trabalho e vamos embora. Eu disse, mesmo sentindo que sair daquele lugar não seria fácil. Naquela noite não dormi bem. Ruídos de passos arrastados no corredor me acordavam constantemente. Primeiro pensei que fosse Marcos, mas não era. Ele dormia profundamente. Depois, mais ou menos às 3 da manhã, ouvi sussurros. Vozes que pareciam vir de algum lugar por perto. Talvez da recepção. Tentei acalmar-me, dizendo que era apenas resultado do cansaço que sentia. No dia seguinte, ao descermos para a recepção, o senhor já não estava. Em seu lugar estava uma mulher mais jovem e com o mesmo olhar vazio, como se seu pensamento estivesse quilômetros dali. Eu e Marcos decidimos ir à planta elétrica o mais cedo possível, para depois sairmos daquele lugar. Porém, quando chegamos na caminhonete, o GPS já não funcionava. Na tela do aparelho aparecia uma mensagem de erro, como se aquele lugar não existisse. Isto é uma loucura. O que vamos fazer? Perguntou Marcos, batendo na tela do aparelho. Eu lhe disse que esquecesse o trabalho e tentasse pegar a mesma rodovia por onde havíamos chegado. Infelizmente, toda saída nos levava de volta ao mesmo povoado, como se estivéssemos atados ou presos. Por último, quando voltamos ao hotel, já havia mais gente nas ruas.
todas com as mesmas expressões vazias. Finalmente decidimos passar mais uma noite. Aquele foi o nosso maior erro. Naquela noite, os ruídos voltaram mais fortes. Além dos estranhos sussurros e passos arrastados, também batiam contra a porta do quarto, sem parar. Eu abri a porta para ver o que acontecia. O corredor estava cheio de sombras, de figuras escuras e arrastando em minha direção. Eu fechei a porta rapidamente e descobri em pavor que Marcos já não estava na cama e nem no quarto. Ele havia sumido. Naquele instante, eu descobri que São Isidoro não existia. Nunca existiu. Que era apenas um povoado fantasma para onde o GPS leva, mas de onde você jamais consegue sair. E tudo acabou. Eu acordei com as sacudidas de Marcos, reclamando que não devíamos ter dormido tanto, pois iríamos chegar tarde demais no povoado. Eu agasalhei no assento, esfreguei os olhos e olhei para o GPS que dizia faltar 20 minutos para chegar em São Isidoro. Depois de alguns segundos, liguei o carro, dei meia volta e, sem importar com as consequências, pisei no acelerador o máximo que pude, deixando para trás aquele maldito povoado. Eu trabalho no necrotério. Não é um emprego de que eu possa falar muito. Na verdade, é o tipo de trabalho que eu prefiro manter silêncio. Afinal, ninguém quer saber o que acontece por detrás dessas portas pesadas de metal. Para mim, é a minha vida, minha rotina, meu dia a dia. Pessoas morrem, corpos chegam e eu os transformo em cinzas. Simples. Pelo menos pensava ser. No início, tudo era mecânico. O som do forno acendendo e o zumbido suave que enchia a sala enquanto o calor devorava o que restava de uma vida. As horas passavam rápido. O trabalho tinha um ritmo e eu me sentia no controle como um relojoeiro que sabe exatamente como cada parte da engrenagem deve funcionar. Tudo ia normal, até que as vozes começaram. A primeira vez foi tão suave que pensei ter sido apenas coisa da minha imaginação. Era tarde. O forno estava ligado e o calor enchia a sala quando ouvi um sussurro. Apenas um murmúrio vindo do forno. Parei e fiquei assuntando. Nada. Encolhi os ombros, pensando ter sido o vento ou talvez o cansaço. No dia seguinte, o sussurro voltou. Dessa vez mais claro e nítido. Me ajuda. Eu fiquei paralisado frente ao forno, tentando encontrar uma explicação lógica. O mau funcionamento do equipamento ou algum som que o metal produz quando aquece. Nem um e nem outro. E eu ouvi de novo. Me ajuda. Tentei ignorar o que eu via, mas não foi possível. Sempre que ligava o forno, os murmúrios começavam pedindo e implorando. E o pior é que já não era apenas uma voz. Eram várias. Enquanto umas pediam, imploravam e gritavam, outras riam umas risadas que gelavam meu sangue. Ainda tentei de toda maneira não prestar atenção, concentrando em uma coisa ou outra. Mas de nada adiantava. As vozes continuavam pedindo, implorando, rindo e de certa forma chamando. Numa certa noite não resisti à tentação e, com o coração nas mãos, aproximei do forno e sussurrei. Quem está aí? As vozes pareceram reagir, murmurando, rindo e parecendo conversar entre eles. De repente, é a tua vez, disse uma voz. Eu afastei aterrorizado. Cheguei a pensar que estava ficando louco ou estressado. Resolvi tirar uns dias de folga, mas de nada adiantou. As vozes não me deixaram em paz. Nos meus sonhos eu ouvi as vozes e vi os corpos que havia cremado com seus olhos queimados, deformados, e suas bocas sussurrando as mesmas palavras. É a tua vez. Depois de alguns dias, voltei ao trabalho decidido a enfrentar o meu tormento.
Abri o forno antes de acendê-lo e olhei. Não via nada além das sombras dos metais. Porém, enquanto olhava, sentia uma presença. Algo que não podia ver. Era como se o calor tivesse vida própria. Como se as vozes, os murmúrios e as risadas fossem parte do mesmo fogo. Naquela noite, enquanto desligava o fogo, eu vi uma figura movendo nas brasas de cinzas que restavam do corpo. Parado e me olhando mesmo sem olhos ou forma. Foi então que descobri que não estava louco ou imaginando as vozes. Algo realmente estava ali dentro do forno e do fogo, esperando por mais uma vida ser cremada. Ou quem sabe, eu. Era uma noite fria e sombria quando Daniel, o vigilante noturno da velha estação de trem, iniciava seu turno. A estação estava vazia e silenciosa. Já fazia horas que os últimos ecos dos trens haviam desvanecido. Daniel estava acostumado com a solidão do lugar. Porém, naquela noite, algo parecia diferente. Além de um sussurro imperceptível, a sensação era de que não estava sozinho. Enquanto fazia sua ronda habitual, Daniel escutou um ruído distinto e suave de papel celofane. Daniel girou na direção do ruído e, para seu espanto, viu uma pequena criatura de pé embaixo de uma luz piscante. — Senhor, quer comprar uns doces? Perguntou uma garotinha apontando para uma caixa de guloseimas coloridas. A garota vestia um casaco desgastado e seus sapatos pareciam demasiado grandes para seus pés. — Que faz por aqui às 2 da manhã? Não vê que a estação está fechada? Perguntou Daniel com a voz cheia de surpresa e preocupação. — Por favor, senhor, compre os doces. Necessito dinheiro para voltar para casa. Insistiu a garotinha olhando para Daniel com seus olhos grandes e suplicantes. Daniel, apesar de confuso e alarmado pela presença da garota àquela hora, sentiu uma compaixão profunda. Pegou umas moedas do bolso, mas ao aproximar da garotinha, descobriu algo que lhe fez estremecer. Você é a garotinha que morreu vendendo doces anos atrás. Murmurou Daniel, quase para si mesmo, lembrando da lenda que circulava entre os empregados da estação. A garotinha, sem nada dizer, olhou para ele, sorriu um sorriso triste e, diante do olhar perplexo de Daniel, desapareceu, deixando para trás a caixa de doces no chão e uma risadinha infantil que ecoou pela noite fria. Daniel permaneceu parado, emocionado, comovido e olhando para o lugar onde a garotinha havia estado. Ao recolher a caixa de doces, notou que estava empoeirada como se estivesse ali por muito tempo. Naquele instante, Daniel compreendeu que acabava de ver o espírito de uma garotinha perdida e condenada a vagar pelo seu último lugar de esperança e tragédia.